Durante anos, milhões de criadores acreditaram na mesma mentira, que o YouTube era um jogo manipulado, feito apenas para os grandes. Mas em 2026, algo silencioso mudou. Não foi um anúncio oficial, não foi um botão novo, foi o próprio comportamento da plataforma. O YouTube começou a testar, priorizar e confiar em criadores pequenos como nunca antes. E quem entende esse novo sistema não implora por views, passa a ser escolhido. O algoritmo não te odeia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. O algoritmo não tem emoções, não tem preferências pessoais, não tem opinião sobre você, seu rosto, sua voz ou seu canal. Ele não gosta de ninguém e também não odeia ninguém. Quando um vídeo não entrega, a maioria das pessoas transforma isso em algo emocional, falando, por exemplo, o YouTube me bloqueou, meu canal está amaldiçoado, o algoritmo não quer me ver crescer. Mas isso é uma leitura completamente errada do sistema. O algoritmo não é um juiz, ele é uma máquina estatística de tomada de decisão. Ele não acorda e escolhe quem vai vencer. Ele apenas executa regras matemáticas baseadas em comportamento humano. Tudo que você vê aqui nessa imagem, ao lado direito, representa um fluxo lógico. Sinais entram, dados são comparados, decisões são tomadas. Nada é pessoal. Tudo é probabilístico. O algoritmo só faz uma pergunta milhões de vezes por dia. Se eu mostrar esse vídeo para mais pessoas, a chance de elas ficarem, assistirem e voltarem é maior ou menor do que com outro vídeo? Se a resposta for menor, ele corta a distribuição. Se for maior, ele escala. Não porque ele gosta de você, mas porque os dados dizem que vale a pena. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você entende que o algoritmo é uma máquina previsível, você para de brigar com ele e começa a trabalhar a favor dele. Você deixa de criar conteúdo baseado no seu ego e começa a criar baseado em comportamento real de audiência. Você troca a pergunta: por que o YouTube não entrega meus vídeos? Por uma muito mais poderosa, que é a seguinte: que sinal meu vídeo está enviando para o sistema? Porque toda ação do público vira um sinal. O clique vira CTR, o tempo assistido vira retenção, o engajamento vira relevância, a recorrência vira valor de canal. E o algoritmo apenas soma isso tudo, compara com milhares de outros vídeos e decide: esse merece mais tráfego, ou esse não sustenta a atenção. Então, quando você para de achar que é pessoal, você ganha algo muito valioso: controle. Controle sobre o que ajustar, sobre o que testar e sobre o crescimento. Porque máquinas não odeiam, mas máquinas respondem a padrões. E quando você entende os padrões, você deixa de ser vítima do algoritmo e passa a ser estrategista do sistema. Pequenos canais agora têm mais chances. Se você tivesse tentado crescer no YouTube alguns anos atrás, o jogo era completamente diferente. Na prática, quem já era grande saía na frente porque o sistema confiava mais em canais consolidados. Hoje, isso mudou. A mudança mais importante do YouTube nos últimos anos foi esta: o algoritmo deixou de priorizar canais e passou a priorizar vídeos. Em 2026, o sistema não parte mais da pergunta: esse canal é grande? Ele parte de outra, muito mais justa: esse conteúdo funciona para esse público específico? Isso significa que um canal pequeno, com zero autoridade, pode competir diretamente com um canal gigante, desde que entregue melhores sinais iniciais. O jogo não é mais sobre sorte, é sobre teste, leitura de dados e ajuste rápido. O algoritmo funciona como um laboratório vivo. Ele lança seu vídeo para pequenos grupos, observa o comportamento e, se os sinais forem fortes, ele amplia. Se forem fracos, ele para. Não existe mais a ideia de canal invisível. O que existe são vídeos que não sustentam a atenção. Quando você entende isso, você percebe que o sistema não te bloqueia. Ele apenas está testando você. E todo teste deixa rastros. Você não precisa de um viral. Você precisa de um vídeo que performe melhor do que a média do seu próprio nicho. Quando isso acontece, o algoritmo não pergunta de onde você veio, ele apenas acelera. Essa curva aqui, que eu estou te mostrando agora, não representa sorte, ela representa aprendizado acumulado. Cada vídeo é um experimento, cada erro vira dados, cada acerto vira escala. E quando você entende como o sistema testa, você para de esperar uma chance e começa a criar sua própria atração. Introdução às microfases. O maior erro de quem cria conteúdo é acreditar que o YouTube simplesmente decide se vai ou não entregar um vídeo. Na prática, o que acontece é muito mais técnico.
O YouTube não solta seu vídeo para todo mundo de uma vez. Ele trabalha em camadas de teste, como eu chamo de microfases. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. Cada fase é um pequeno laboratório. Quando você publica um vídeo, ele entra na fase 1. Um grupo pequeno e altamente relevante de pessoas percebe aquele conteúdo. Normalmente são pessoas com um comportamento parecido com quem já assistiu seus vídeos antes. O sistema observa em silêncio. Eles clicam, eles permanecem, eles interagem. Se os sinais forem bons, o vídeo não explode. Ele é promovido para a fase 2. Na fase 2, o público é maior e mais diverso. Aqui o algoritmo está testando se o seu conteúdo funciona fora da sua bolha inicial. Se o desempenho se mantém acima da média daquele grupo, o vídeo sobe para a fase 3, onde a escala começa de verdade. Agora vem um ponto crítico que quase ninguém entende. Se você falha em uma fase, o processo é interrompido. Não é punição, não é boicote, é controle de risco do sistema. O algoritmo não quer empurrar um vídeo que perde atenção, ele protege a experiência do usuário. Então, quando alguém diz, meu vídeo morreu com 200 views, na verdade, o que aconteceu foi, ele não passou no teste da fase 1 ou 2. Isso muda tudo, porque agora você entende que views são consequência, retenção é combustível, e cada vídeo precisa vencer degrau por degrau. Essas camadas aqui não representam dificuldade, elas representam oportunidade de ajuste. Quem entende as microfases para de esperar viralização e começa a projetar vídeos para passar em cada nível. Você não precisa de um milagre, você precisa otimizar para o próximo degrau. Fase 1. Teste com inscritos e recorrentes. Quando você publica um vídeo, ele não é lançado para o mundo, ele é entregue primeiro para o seu núcleo mais próximo. Pessoas que já te assistiram, já clicaram, já não demonstraram interesse no seu conteúdo. Isso não é um favor do YouTube, é um ambiente de teste controlado. O algoritmo começa perguntando, quem tem maior probabilidade de gostar disso? E a resposta são se seus inscritos ativos e os espectadores recorrentes assistem esse vídeo. Nessa fase, o sistema não está medindo alcance, ele está medindo resposta emocional e comportamental. Duas métricas mandam aqui. CTR. As pessoas clicam quando veem sua thumb e seu título? Tempo de tela. Eles ficam tempo suficiente para justificar continuar mostrando? Se esses dois sinais não aparecem, o vídeo não é promovido. E é aqui que vem a verdade desconfortável. Não é o algoritmo que rejeita o vídeo, é o seu próprio público inicial que diz, com o comportamento, se aquilo merece escalar. Se até quem já te conhece não clica ou abandona rápido, o sistema entende que o risco é alto. Agora veja o poder disso. Essa fase é o seu termômetro criativo. Ela mostra se sua ideia, sua promessa e a sua entrega estão alinhadas. Quando você passa nessa fase, o algoritmo vai entender. Esse conteúdo funciona além do criador. Aí ele libera o próximo degrau. Por isso, crescer no YouTube não começa com viralização. Começa com a aprovação do seu primeiro círculo. Se você vence aqui, você não depende de sorte. Você constrói confiança algorítmica. Fase 2. Teste com o público do nicho. Beleza. Agora a gente já entra na fase 2. Que é onde a maioria dos canais pequenos começa a se confundir. Porque muita gente acha que o YouTube vai simplesmente entregar o vídeo para qualquer pessoa. Mas não. O YouTube é extremamente lógico. Nessa segunda fase aqui, ele começa a testar o seu público com o público do nicho. Ou seja, ele pega pessoas que já assistem vídeos parecidos com o seu. Pessoas que já consomem esse tipo de tema. Então pensa da seguinte forma. Se você faz vídeo sobre finanças, ele vai mostrar primeiro para quem já assiste o Primo Rico, a Nath Finanças, o Me Poupe. Agora, se você fala de academia, ele vai testar em quem já consome conteúdo de maromba, dieta, treino. Se você fala de YouTube, ele vai jogar em quem está vendo conteúdo sobre crescimento de canal. E aqui tem um detalhe muito importante. Essas pessoas gostam do assunto, mas elas não te conhecem. Elas não têm nenhum motivo emocional para te dar uma chance. Elas não clicam porque confiam em você. Elas clicam ou ignoram puramente pelo conteúdo parecer relevante. Então essa fase é quase como se o YouTube estivesse perguntando, esse criador novo consegue competir dentro desse nicho? Esse vídeo prende atenção tanto quanto os outros que esse público já consome? E é aqui que acontece o verdadeiro teste de relevância. O algoritmo está medindo. As pessoas clicam? Elas ficam assistindo? Elas continuam no vídeo ou saem em 10 segundos? Elas assistem outro vídeo depois ou fecham o YouTube? Porque o objetivo do YouTube é um só: manter o usuário satisfeito e assistindo por mais tempo.
Então nessa fase, o seu canal ainda não está sendo comparado com o YouTube inteiro. Ele está sendo comparado com o seu nicho. É como se fosse uma seletiva, sabe? Você não precisa ser o maior canal do mundo, mas você precisa ser interessante o suficiente para esse público específico. E se você passa nesse teste, aí sim o YouTube começa a expandir. Mas se você falha aqui, ele simplesmente para de empurrar. E é por isso que muita gente posta, pega 200 views e depois parece que o canal morre. Na verdade, não morreu, só não passou no teste de relevância do nicho. Fase 3, expansão para público novo. Agora, se você entendeu a fase 2, a fase 3 fica muito clara, porque a fase 3 é a expansão para o público novo. E isso aqui é o que todo mundo quer, mas pouca gente chega. Essa é a fase onde o vídeo começa a ser mostrado para pessoas totalmente novas. Não é mais só o público do nicho que já consome aquele tipo de conteúdo. Agora, o YouTube começa a fazer uma pergunta muito maior. Será que esse vídeo funciona até fora da bolha? Porque pensa comigo, na fase 2, ele testou com quem já gosta do tema, mas aqui ele começa a mostrar para gente que não te conhece. E muitas vezes nem estava procurando exatamente aquilo. E isso é muito poderoso, porque é aqui que o crescimento explosivo acontece. É aqui que nasce o vídeo que sai de 3.000 views para 50 mil, para 200 mil, para 1 milhão. E não é mágica, é um sistema. O YouTube funciona como uma máquina de expansão. Ele começa pequeno, testa, e se o conteúdo prova que entrega satisfação, ele vai abrindo a torneira. Só que essa fase é a última fronteira da recomendação, porque aqui o algoritmo está literalmente apostando em você. Ele está colocando o seu vídeo do lado dos gigantes. Ele está colocando o seu conteúdo na home de pessoas que nunca ouviram o seu nome. E aí o critério fica ainda mais alto, porque essas pessoas novas não têm contexto, elas não têm paciência, elas não vão te dar segunda chance. Então, para você vencer aqui, você precisa de duas coisas: um título e um thumbnail que geram curiosidade imediata e um começo de vídeo que segura a atenção nos primeiros segundos. Porque nessa fase, o YouTube já entendeu uma coisa: esse vídeo é bom, agora ele só quer descobrir quão grande isso pode ficar. E é aqui onde muitos canais pequenos finalmente viram canais grandes, porque quando você atravessa essa fronteira, você deixa de ser só mais um criador do nicho e começa a ser recomendado como uma opção real para o público geral. E esse é o verdadeiro ponto de virada. 98% não passam do terceiro teste. E agora eu quero que você entenda um dado que é brutal: 98% dos vídeos não passam do terceiro teste. Isso aqui não é exagero. Isso é literalmente o que acontece na prática dentro da plataforma. A maioria esmagadora dos vídeos morre antes de chegar na fase de expansão. E onde eles morrem? Morrem na fase 2, no teste com o público do nicho. E isso é importante porque muita gente tem uma narrativa completamente errada sobre o YouTube. A pessoa posta um vídeo, pega poucas views e pensa: ah, o algoritmo me odeia. Ah, meu canal tá amaldiçoado. Ah, não tive sorte. Mas deixa eu ser bem direto aqui. Não é falta de sorte. O YouTube não trabalha com sorte. O YouTube trabalha com evidência. Ele é uma máquina estatística. Ele testa o seu vídeo em pequenos grupos e observa o comportamento real das pessoas. E a verdade é que 98% dos vídeos não conseguem provar que merecem ser mostrados. Essa é a frase mais importante, porque o YouTube não tem obrigação nenhuma de distribuir o seu conteúdo. Ele só vai distribuir se o seu vídeo entregar valor mensurável. Se o público clicar, se o público ficar, se o público assistir até o final, se o público sair satisfeito. Aí sim ele expande. Agora, qual é o erro da maioria? Eles fazem vídeos que até são bons, entre aspas, na cabeça deles, mas não são competitivos na prática. O vídeo não gera curiosidade suficiente para clique, ou o começo é lento demais e a retenção despenca, ou o assunto é genérico e não cria diferencial. Então o algoritmo olha e conclui: ok, isso aqui não é ruim, mas também não é bom o suficiente para apostar mais tráfego. Aí ele para. Isso explica porque tantos canais vivem presos naquela faixa de 200, 500, 1000 views. Não é porque o YouTube não quer, é porque o vídeo ainda não passou no teste de relevância. E a grande virada de chave de um criador profissional é entender isso. Você não cresce quando posta mais. Você cresce quando posta melhor. Quando você cria um vídeo que passe no teste do nicho. Porque a partir do momento que você consegue vencer a fase 2, a fase 3 vira consequência. Mas até lá, você está em uma competição direta com os melhores vídeos daquele tema. E o algoritmo só promove quem prova com dados que merece ser promovido. Os 5 sinais. Então beleza, a gente já entendeu uma coisa fundamental.
O YouTube é um sistema de testes. Ele testa no seu público, depois no nicho, depois em público novo. E 98% dos vídeos morrem porque não conseguem provar que merecem ser distribuídos. Agora vem a pergunta que realmente importa. O que faz um vídeo passar? O que faz o algoritmo olhar e falar: ok, esse aqui eu vou apostar mais tráfego? E a resposta é: existem sinais. Existem gatilhos comportamentais e estatísticos que o algoritmo interpreta como qualidade. E quando você domina esses sinais, você para de depender de sorte. Você começa a jogar o jogo de forma consciente. Aqui estão os 5 principais sinais que, na prática, forçam o algoritmo a trabalhar a seu favor, do momento até a autoridade. E eu quero que você entenda que isso aqui é uma progressão. Um sinal alimenta o outro. O primeiro é o momentum. Momentum é um impulso inicial. É quando um vídeo começa a performar acima da média logo nas primeiras horas. Isso pode vir de um bom tema, de um bom título, de um público que já responde rápido. O YouTube ama momentum porque ele pensa: esse vídeo está acordando alguma coisa nas pessoas. Segundo sinal, retargeting. Retargeting é o algoritmo voltando a mostrar seu vídeo para quem já demonstrou interesse. A pessoa viu um vídeo seu ontem e hoje o YouTube entrega outro. Isso é ele criando repetição, criando familiaridade. Porque ninguém vira inscrito no primeiro contato. O algoritmo precisa te colocar algumas vezes na frente da pessoa. Terceiro, chaining. Esse aqui é um dos mais ignorados. Chaining é o encadeamento. É quando um vídeo leva naturalmente ao próximo. Quando alguém termina um vídeo seu, já clica em outro do seu canal. Isso é ouro. Porque nesse momento o YouTube entende: esse criador não entrega só um vídeo, ele entrega uma experiência. E isso aumenta brutalmente a seção do tempo dentro do seu canal. Quarto, time. Time é o momento certo, o vídeo certo, na hora certa, para o público certo. Tem conteúdos que são eternos e tem conteúdos que explodem porque você pegou o time perfeito. O algoritmo responde muito forte a isso. E por último, autoridade. A autoridade é o estágio final. É quando o YouTube já confia no seu canal como uma fonte sólida dentro daquele tema. Quando ele sabe o seguinte: se eu recomendar esse criador, a chance do usuário sair satisfeito é alta. E aqui é onde canais grandes vivem, porque eles não dependem mais de um vídeo dar certo. Eles têm autoridade acumulada. Então, a grande sacada é: esses 5 sinais aqui são o caminho para passar nos testes. Você não precisa adivinhar o algoritmo, você precisa gerar os sinais certos. Porque o algoritmo não promove canais, ele promove vídeos que geram comportamento. E quando você entende isso, você para de ser refém da plataforma e começa a usar a plataforma do jeito que ela foi construída. Sinal número 1, ondas de momento. Agora vamos começar pelo primeiro sinal, e talvez um dos mais subestimados do YouTube inteiro: ondas de momento. Porque a maioria das pessoas olha para um vídeo que explode e pensa: ah, viralizou, como se fosse um evento aleatório. Mas dentro do sistema do YouTube, viral não é mágica, é momento. Momento é quando o vídeo começa a performar acima do esperado, e isso gera uma onda. O algoritmo percebe uma aceleração. Ele percebe que aquele conteúdo está criando resposta. Clique acima da média, retenção acima da média, compartilhamento, comentário. Aí ele pensa: ok, tem alguma coisa aqui. E o ponto mais importante é: quando um vídeo cresce, o YouTube confia mais em você. Isso aqui é fundamental, porque o YouTube não avalia só o vídeo isolado, ele avalia o criador como um todo. Ele começa a entender o seguinte: esse canal consegue satisfazer a audiência. E confiança no YouTube é como crédito. Quanto mais você prova que entrega, mais ele te empresta de distribuição. Agora vem a regra de ouro que quase ninguém aplica. Se um vídeo começou a crescer, publique outro logo em seguida. Por quê? Porque você está surfando uma onda. A pior coisa que um criador pode fazer é: um vídeo pega atração e ele some por 2 semanas. O algoritmo está te dando atenção, o público está chegando e você interrompe o fluxo. O momento é uma janela curta, é como um incêndio positivo. Se você coloca a linha na hora certa, ele vira um fogo grande, mas se você ignora, ele apaga. E quando você publica outro vídeo rápido, o que acontece? O YouTube começa a conectar. Quem gostou desse, talvez goste daquele. E aí você entra no segundo efeito. O canal inteiro começa a subir, não só um vídeo. E é assim que canais pequenos viram canais médios. E canais médios viram canais grandes. Não é como um vídeo viral isolado. É com ondas consecutivas de momento, como você pode ver aqui nessa figura. Por isso essa frase aqui é quase uma lei: nunca deixe o momento morrer. Porque no YouTube, crescimento não é linear. Crescimento é por ondas. Você sobe, estabiliza, sobe de novo. E quem entende isso,
Comece a planejar o canal de forma estratégica. Você não posta quando dá, você posta quando o algoritmo está te ouvindo. Sinal número 2. Micro-retargeting. Aqui a gente entra em um dos sinais mais subestimados do YouTube hoje, que é o micro-retargeting, dentro do próprio ecossistema da plataforma. Quando a maioria das pessoas fala de YouTube, ainda pensa em um vídeo longo isolado, como se cada conteúdo tivesse que se virar sozinho. E o algoritmo não funciona mais assim. O YouTube hoje funciona mais como um sistema de reaproveitamento de atenção do que um simples distribuidor de vídeos. O que vocês estão vendo nesse slide é exatamente isso, um ciclo interno de tráfego. Shorts, comunidade e vídeos longos não são formatos separados, eles são peças de um mesmo mecanismo. Os shorts servem para gerar micro-engajamentos rápidos, testar temas, testar ângulos, testar a linguagem. Quando alguém interage bem com o short, seja assistindo até o final, curtindo ou comentando, o YouTube registra aquilo como um sinal de interesse muito específico. Não é interesse genérico, é interesse naquele assunto, naquele estilo e naquele criador. A partir desse momento, o algoritmo começa a fazer algo extremamente poderoso. Ele tenta aproveitar essa relação. E a forma mais eficiente de fazer isso é recomendando um vídeo longo relacionado. É por isso que a gente fala que se a pessoa se engaja no short, o YouTube naturalmente passa a empurrar o longo para ela. Mas isso não acontece por acaso. Precisa existir conexão estratégica. O short não pode ser um conteúdo solto, só para viralizar. Ele precisa ser uma porta de entrada clara para um vídeo mais profundo. A aba comunidade entra exatamente com um elemento de reforço desse ciclo. Ela mantém o público aquecido, cria recorrência de contato e aumenta a familiaridade com o canal. Quando alguém vê um post, volta numa enquete ou comenta, isso também é um sinal comportamental forte para o algoritmo. Então, o que a gente faz aqui na prática é criar um ambiente fechado, onde o público circula entre formatos, sempre consumindo mais conteúdo do mesmo criador. Isso reduz a dependência de alcance externo e aumenta muito a taxa de recomendação interna aqui dentro do YouTube. Em resumo, shorts atraem, a comunidade reforça o vínculo e o vídeo longo converte a atenção em profundidade. Quando esse ciclo está bem amarrado, você não está mais postando vídeos, você está treinando o algoritmo a trabalhar a seu favor. Sinal número 3, Session Chaining. Agora a gente entra no terceiro sinal, que para mim é um divisor de águas entre canais que crescem de uma forma previsível e daqueles canais que ficam reféns de um vídeo ou outro. O Session Chaining. O YouTube, no fim do dia, não é uma plataforma de vídeos, é uma plataforma de sessões. O objetivo principal do algoritmo não é que alguém assista um vídeo específico, mas que a pessoa fique o maior tempo possível dentro do YouTube. E é aqui que entra o conceito de maratona. Quando o YouTube percebe que um vídeo seu puxa outro vídeo seu e depois mais um, ele entende que o seu canal está contribuindo diretamente para aumentar o tempo de sessão da plataforma. Esse é um sinal extremamente forte de qualidade e de alinhamento com o objetivo do produto. E muita gente erra aqui porque acha que Session Chaining é só colocar um card no final do vídeo ou jogar uma playlist aleatória. Não é bem assim. Session Chaining começa no planejamento do conteúdo antes mesmo de ligar a câmera. Quando você olha o Analytics com esse objetivo em mente, você para de perguntar qual vídeo performou melhor e começa a se perguntar o que as pessoas assistem depois desse vídeo. Essa mudança de pergunta muda completamente a sua estratégia. O que a gente busca é identificar padrões de consumo. Por exemplo, quem assiste esse vídeo tende a assistir qual outro, onde a audiência aprofunda, onde ela cai. A partir disso, você passa a criar conteúdos que funcionam como o próximo passo natural da jornada daquela pessoa. E esse próximo passo natural é a chave. O usuário não pode sentir que está sendo empurrado para outro vídeo. Ele precisa sentir que aquele próximo conteúdo é exatamente o que faz sentido assistir agora. Quando isso acontece, o clique é quase automático. Na prática, Session Chaining bem feitos transforma o canal em uma sequência lógica de decisões. O espectador não precisa pensar no que assistir depois, porque você já pensou por ele. E quando o YouTube percebe isso acontecendo de forma consistente, ele passa a ampliar a distribuição do seu conteúdo, porque você deixa de ser apenas mais um criador e passa a ser alguém que constrói sessões completas dentro da plataforma. Sinal número 4. Time e tendências. O quarto sinal é onde muita gente pede resultado, mesmo tendo bom conteúdo, time e leitura de tendências. O YouTube não avalia um vídeo no vácuo, ele avalia a reação do sistema ao vídeo, principalmente nas primeiras horas após a publicação. As primeiras 24 horas são decisivas, porque é nesse período que o algoritmo testa o conteúdo em pequenos grupos e mede a resposta do público. Se nesse início o vídeo gera cliques, retenção e engajamento acima da média, o YouTube entende que vale a pena escalar aquela entrega. Caso contrário,
Mesmo um vídeo bom pode simplesmente morrer por falta de tração inicial. É por isso que o horário de publicação importa, mas não do jeito simplista que muita gente pensa. Não é sobre postar exatamente no pico, é sobre chegar um pouco antes, sabe? Quando você publica entre 30 e 60 minutos antes do pico de audiência, você cria o que a gente chama de janela de pré-aquecimento. O vídeo começa a ser distribuído, as primeiras pessoas entram, comentam, curtem, assistem por mais tempo. E quando o grosso da audiência chega, o vídeo já está com sinais positivos acumulados. Esse acúmulo de sinais iniciais é fundamental. Ele aumenta a taxa de recomendação no momento mais competitivo do dia, quando mais pessoas estão online. E aqui que entra a parte de tendências. Tendência não é só um assunto do momento, é comportamento do público. O criador que cresce de forma consistente é aquele que consegue identificar para onde a atenção está indo antes da maioria. Quando você combina um tema que já está em ascensão com um bom time de publicação, você não está apenas postando um vídeo, você está surfando uma onda com vantagem algorítmica. Em resumo, time não salva conteúdo ruim, mas potencializa conteúdo bom. E no YouTube, muitas vezes, essa diferença de algumas horas na publicação é o que separa um vídeo comum de um vídeo que realmente escala. Sinal número 5, autoridade tópica. Para fechar, a gente chega no que talvez seja o sinal mais estratégico de todos, autoridade tópica. O YouTube precisa entender de forma muito clara sobre o que é o seu canal e para quem ele deve recomendar seus vídeos. Quando você mistura temas demais, mesmo que todos sejam bons, você gera ambiguidade algorítmica. O sistema simplesmente não sabe para qual público escalar aquele conteúdo. Autoridade tópica não significa falar sempre a mesma coisa de forma repetitiva. Significa dominar um território. É pegar um tema central, explorá-lo sob múltiplos ângulos, níveis de profundidade e momentos da jornada do espectador. Quando você repete o mesmo tema sob perspectivas diferentes, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Educa melhor o público e treina o algoritmo. O YouTube passa a associar o seu canal como uma referência confiável naquele assunto específico. Com o tempo, isso muda completamente a forma como seus vídeos são distribuídos. Você deixa de depender apenas de performance pontual e passa a se beneficiar de recomendação recorrente. O algoritmo confia no seu canal porque já entendeu o seu papel dentro da plataforma. E quando você junta autoridade tópica com micro-retargeting, session chain e bom time, você constrói um ecossistema de crescimento, não apenas uma sequência de vídeos soltos. Se você percebeu, tudo que a gente viu aqui não são truques isolados, são estruturas mentais. São formas de pensar o YouTube de maneira estratégica. E foi exatamente por isso que eu criei um e-book com 50 mapas mentais para dominar o YouTube. Cada mapa mental transforma esses conceitos em algo visual, prático e aplicável no dia a dia. É um material que eu gostaria de ter tido quando eu comecei, para não depender de tentativa e erro e acelerar muito mais o processo. O link dele está aqui embaixo na descrição para quem quiser dar o próximo passo com clareza. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal porque a ideia é exatamente essa. E além do superficial, e explicar como o YouTube realmente funciona. Deixa também um comentário dizendo qual desses sinais foi o mais importante para você ou qual ponto você quer que eu aprofunde nos próximos vídeos. Tranquilo? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.